Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, né, eu sou a Gabriela Grepe, arquiteta, especialista em soluções com marcenaria. E essas lives aqui são para que a gente possa bater um papo e trazer conhecimento, experiência, trocar ideias e mostrar, né, como que a gente consegue desenvolver, pensar e produzir marcenarias de qualidade com soluções. É melhorar a prática e melhorar o desenvolvimento, o desempenho, né, dos projetos e dos desenhos de marcenaria. Hoje nós vamos falar de 3 tipos de marcenaria para banheiros. Existe diferença sim, e a marcenaria ela se apresenta a cada hora de uma forma, ela pode. E a gente hoje vai falar, né, sobre marcenaria de banheiro, que tem umas particularidades, tá, gente? Não vou negar não. Porque banheiro é úmida, cai água, a gente tem que lavar, nem sempre quem cuida, né, da nossa casa, ela tem um entendimento que precisa de alguns cuidados específicos, então a gente, na hora de projetar, a gente precisa também pensar nisso. Então, as 3 tipos de marcenaria para banheiro, elas vão atender a cada uma das necessidades que você tiver. São soluções diferentes, são 3 tipos de solucionar uma marcenaria dentro de um banheiro, né? Então eu vou passar aqui alguns tipos, exemplos para vocês entenderem esse universo que é gigantesco e que é imenso, tá? As soluções, elas são praticamente infindáveis porque elas são caso a caso. Então, depende de cada situação e a gente não tem uma situação igual a outra. Então, por isso a gente fala que é muito difícil fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de projeto, seja ele de qualquer nível e de qualquer tipo, porque todo projeto ele tem a sua característica única, seja de marcenaria, de interiores, arquitetônico, qualquer um, tá? Então, tenham isso em mente. Então, a gente precisa aqui, a intenção destas lives é a gente entender como a gente soluciona com marcenaria. Como eu faço a marcenaria trabalhar para mim. Porque a minha marcenaria, ela trabalha a meu favor. Ela me ajuda no que eu preciso e eu entrego uma solução com agregada, né, a essa marcenaria. Então, a minha marcenaria, ela vai sempre trabalhar para mim. E é o que ela pode fazer para todo mundo, para qualquer um. Seja você estudante, profissional, marceneiro, lojas de planejado, não importa. A gente consegue fazer, espremer isso da marcenaria e isso é a parte mais bacana. Então vamos começar, deixar de lado e vamos ao que interessa, né? Os 3 tipos de marcenaria para banheiro. São 3 tipos básicos, gente, que eu vou passar para vocês. E no final eu vou dar 3 dicas de arrebentar para você não esquecer na hora de construir o seu projeto, ok? Então, as 3 dicas são, os 3 tipos, né, você pode ter uma marcenaria que seja a atração do espaço, ela pode ser a atração, uma marcenaria de atração. Você pode ter uma marcenaria que seja de complementação apenas, né? E você pode ter uma marcenaria que seja a transformação, né? Total. Ela se resume. Calma que eu vou falar uma a uma como elas são as características e o que a gente precisa ter de cuidado com cada uma delas, tá? Então vamos para a primeira. A primeira é uma marcenaria de atração. Quando eu falo que é uma marcenaria de atração, é o seguinte: muitos banheiros, seja ele pequeno ou grande, né? Não é só a marcenaria que você tá vendo ali, tem o revestimento dele, mais básico, que de repente sofreu uma reforma e você não quis trocar os revestimentos, não é aquele revestimento mais top, ou, né, não é um de alto padrão, de mais luxo ou algo assim. É bem basiquinho, né? Vamos botar assim como básico. Você tem a opção de pegar uma marcenaria e colocar uma marcenaria que seja a atração desse banheiro para dar uma levantada no resultado final.
a gente vai ter que casar, né, entre revestimento e marcenaria. No caso agora que a gente tá falando de banheiro, tá, gente? Mas em qualquer lugar que a gente faça marcenaria ou faça projeto de interiores, o ambiente, o meio, interfere naquilo que eu tô produzindo. Então, se o meu ambiente seja sala, banheiro, quarto, cozinha, home, escritório, o que quer que seja, o que eu tenho de ambiente, o que tá junto, o que eu vou colocar, aonde eu vou colocar essa minha marcenaria, eu preciso levar em conta. Por isso que é tão importante a gente desenvolver um projeto de marcenaria e as pessoas desconhecem isso. Desconhecem porque acham que projeto de marcenaria é só pegar uma porta, uma gaveta, escolher a cor e tacar no lugar. Não é assim. Não é assim. Você pode fazer isso? Claro que você pode. Você pode fazer o que você quiser, né? Mas se você quer que o seu projeto seja assim mega pensado, ou que seja lindo, ou que não precisa ser escandaloso, nem ostentar, nem nada disso, tá, gente? Ele precisa ser elegante, ele precisa ser prático, você precisa de um projeto bem feito para conseguir isso. Você vai conseguir esse tipo de resultado se você desenvolver com qualidade. E desenvolver com qualidade é pensar no todo, no ambiente como um todo completo, tá? Por isso que muitas vezes, muitos arquitetos aqui, não vou falar que tá certo ou que tá errado, tá, gente? Faz o que acha que deve. Eu estou orientando para dizer, por experiência, por ter sofrido na pele, tanto a minha quanto a dos meus clientes, que um projeto bem feito faz toda a diferença, tá? Então, eu posso pegar uma marcenaria e desenvolvê-la de forma a ser a atração do banheiro. Ela vai fazer com que aquele revestimento que está bem básico, ele eleve. Então, eu aumento o valor agregado desse projeto, desse ambiente, com a minha marcenaria. E aí, o que eu preciso prestar atenção nessa marcenaria para que ela seja uma marcenaria de atração? Eu não posso negar, eu não posso fazer um desenho basiquinho. Então, eu vou ter que sentar, pensar em detalhes. Pode ser ripado, desenhado em baixo relevo, que é aquilo que a gente fala que é cavar. Pode ser um alto relevo, uma mistura de cores. Eu vou utilizar um material de valor mais agregado, no tipo uma laca ou um MDF com aparência de laca, uma fórmica brilhante, ou eu vou usar uma fórmica que tenha desenho, porque a fórmica, no caso, que é uma melamina, é uma marca, né? Fórmica é uma marca. Essa melamina, elas têm desenhos. Você pode comprar ela tanto lisinha, brilhante, fosca, ou você pode comprar ela com desenho de floral, com desenho de listras, de linhas apenas. Então, o mercado nos oferece isso como alternativa. Esse material, essa melamina, ela tem um valor até um pouco mais elevado, né? Porque é de qualidade, mas é muito resistente. Então, é uma ótima dica para você usar em a marcenaria de banheiro, porque ela é resistente. Ela dá uma proteção extra ao MDF, né, na questão da umidade. Então, isso é muito importante, porque vai dar uma vida útil para sua marcenaria também. Então, olha quantas coisas eu já falei com um elemento de atração. Eu preciso olhar o design. Eu tenho que estar um desenho bem mais diferenciado, né, do que o básico, do normal que a gente está acostumado. Eu tenho que prestar atenção no acabamento que eu vou prestar. E eu tenho que prestar atenção no acabamento se ele tem resistência ou não a esta área úmida, tá? Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma marcenaria de atração. Outro item que a gente pode colocar aí para fazer uma marcenaria ser destaque é a cor. Hoje, muito usual a gente colocar cor em tudo. Cor em parede, cor em armário, cor em roupa, né? Então, as cores, elas vieram com muita força. E vieram para ficar, tá, gente? Vieram para ficar porque ela tá vindo numa tendência há um tempo. A marcenaria tá acompanhando. Essa tendência veio primeiro na roupa, que anda muito casado com decoração. E tá chegando na marcenaria. Porque a gente fazia sempre marcenarias madeira, branca, preto, cinza. Hoje a gente já vê marcenarias com
cores mesmo, sólidas, né? Eu tenho 2 colegas de trabalho, elas usam marcenaria colorida e é lindo, muito lindo. É uma característica delas que eu amo, tá? E eu passei a utilizar também, porque eu vi que é muito bonito e consegue fazer um efeito, um resultado final. Então, essa marcenaria de atração, ela resolve quando você não tem um revestimento bacana, tá? Então, você tem um revestimento muito mais ou menos, tal, você faz uma atração, você olha primeiro, vai olhar pra marcenaria e todo o resto, ele fica mais em segundo plano. Então, isso te equilibra muito. É uma solução também quando você não quer fazer reforma, quando o apartamento, né, você não quer investir nessa reforma porque você vai ficar pouco tempo. Então, faz uma marcenaria e te resolve. Você não faz a reforma do revestimento e da marcenaria, faz só da marcenaria. Então, esse é o primeiro tipo da marcenaria, que é uma marcenaria de atração, tá? Depois, a gente tem a marcenaria de complementação. Complementação, até gaguejei. Na verdade, essa de complementação, ela é o oposto da de atração. Então, todo o raciocínio que a gente vai ter para ela é tudo ao contrário do que eu falei no primeiro item. Por quê? Porque ela tá ali como acompanhante. Ela não vai ser a atriz principal, ela vai ser a coadjuvante mesmo, tá? Quando você tem um banheiro que ele tem revestimentos sofisticados ou revestimentos que são já falam por si só, eles já são a estrela do espaço, você não precisa, e eu te digo que você não deve fazer uma marcenaria em pé de igualdade de atenção com esse revestimento. Por quê? Porque você vai criar um ambiente over. Ele vai ficar carregado, ele vai ficar muita informação ao mesmo tempo e isso causa uma angústia, isso causa um desconforto. Então, isso não é inteligente pra gente fazer. Então, quando eu tenho revestimentos que são muito... falam por si só, que são sofisticados, tipo, a gente tem revestimentos, você tá usando Silestone, você tá usando seixos, você tá usando revestimentos que tenham muito brilho, você tá usando uma mescla, né, uma composição de revestimentos, tipo, você tem 2 ou 3 tipos de revestimentos diferentes dentro desse banheiro. Não importa se ele é grande ou se ele é pequeno. Aqui nesse caso, não importa uma coisa ou outra, tá? Então aí você tem muito espelho, você tem revestimentos diferentes. Então você tem uma parede com um tipo de revestimento, outro tipo, o piso já é outro, tá? Causa muitos pontos de observação. O meu olhar, ele procura, cada hora que eu troco um revestimento, ele vai procurando esse revestimento. E aí, se eu trago uma marcenaria que também é um atrativo, é mais um. Com variados revestimentos, o mais inteligente, o mais elegante, né, o que causa um resultado mais agradável é você ter uma marcenaria que seja coadjuvante, complementando apenas. O que é uma marcenaria complementando? Ela não precisa ser de acabamento simples, basiquinho. Ela pode ser uma laca brilhante, melamínico mais brilhante, desenhado, mas ela vai ser suave. Porque na hora que você traz uma marcenaria suave nesse contexto, né, nesse ambiente todo, ela se torna muito mais bonita. É aquela máxima de que menos é mais, tá? Então a gente tem que saber a hora da gente recuar no nosso desenho da marcenaria, quando fazer uma marcenaria bem slim, bem limpa, bem clean, com um revestimento bonito, que esteja de acordo com os revestimentos do ambiente que você está produzindo, no caso aqui é banheiro, né? E aí ela fica tão sofisticada quanto os revestimentos que você está utilizando. Então, isso é casar, isso é fazer um desenho de marcenaria que que adequa, né? Que é um complemento ao seu ambiente, tá? Então, a gente tem aqui, essa é a de complementação. É difícil, tá, gente? Para arquiteto que gosta de desenhar marcenaria, fazer essa de complementação, juro
que dói um pouquinho, mas o resultado é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu fui visitar uma obra em que eu fiz essa de complementação, a marcenaria que eu desenhei. Eu usei materiais que tem muita presença, então eles têm uma presença por si só única. Se eu entrasse com uma marcenaria que é também elaborada e também atrativa, eu ia causar um cansaço visual que não era o que eu queria. E aí eu fiz uma marcenaria elegante, que a bancada é toda branca, né? De nanoglass branco. Eu fiz uma marcenaria em laca brilhante branca, com um desenho de puxador em cava e ele desenhado. Então, o meu puxador nas gavetas, entra um puxador deste lado e um puxador desse lado, eles encontram. E embaixo ele é uma linha reta. Muito simples, muito elegante, mas que compôs. Então, a minha marcenaria, ela faz parte dessa elegância de tudo que eu criei. Então, não independe, claro que esse projeto que tá lá, eu criei tudo. Isso não impede, se você pega um projeto que o revestimento você pega um projeto que alguém já fez o revestimento, você vai fazer só a marcenaria. Não impede. Muitas vezes eu faço só a marcenaria de projetos, só de marcenaria para os meus clientes, e eu tenho o mesmo raciocínio, tá? A minha preocupação é analisar esta situação. É necessário que isso seja feito, tá? Então, a complementação é um tipo, né? Marcenaria de complementação é um tipo, quando ela é só aquele arroz de festa, né? Do banheiro. A de atração é quando ela é o prato principal, a marcenaria, né? E elas são opostas. Então, essas são as duas possibilidades, primeiros tipos. O terceiro tipo, ela é meio uma fusão da primeira com a segunda. Porque é uma marcenaria que ela é a transformação. Então, a transformação ela vai acontecer pela marcenaria. Então, ela vai ser de atração e ela vai ser complementação. Quando é que isso acontece? Algumas situações, não são todas, tá, gente? E ressalvo aqui, todas as situações que eu estou listando, todos os tipos de marcenaria que eu estou pontuando para vocês, elas precisam ser analisadas caso a caso, quando elas devem ou quando elas não devem ser executadas. Fato, para tudo. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, porque não é assim que faz. E aí, eu falo o seguinte, que é a reforma, é quando o seu cliente quer que o banheiro dele, né, fique lindo, maravilhoso. Ele não vai fazer reforma de revestimento, mas ele não quer uma coisinha basiquinha. Ele quer que a pessoa entre no banheiro e diga assim, uau, que lindo. Só que ele não quer fazer obra. Ele se limita a pedir uma marcenaria. E aí a gente vai usar mais marcenaria. Ao invés de fazer só aquela marcenaria básica embaixo do armário, isso tô pensando num tamanho padrão de banheiro, tá, gente? Se você tiver um banheiro gigantesco, aí muda de figura. Por isso que eu digo caso a caso. Mas num padrão, num tamanho padrão, né, que a gente tem usual no mercado, geralmente a gente só consegue fazer armário embaixo da bancada, às vezes um alto ou em cima da louça sanitária quando é caixa acoplada e quando pode. Então, nesse caso, você sai dessa linha de fazer só o basiquinho embaixo da bancada e começa a expandir alguns detalhes de marcenaria pelo banheiro. E aí você vai me fazer a pergunta clássica que eu também faria. Uai, mas eu vou botar painel de marcenaria, armários de marcenaria dentro de um banheiro, área úmida? Como assim? Vai estragar. Então, concordo. A tendência é que a vida útil dele seja menor do que a vida útil normal dos banheiros, das marcenarias para banheiro. Porém, o cliente ele já sabe que isso pode acontecer. E se ele não sabe, você deixa claro para ele.
é uma proposta que tem uma vida útil curta, que há o entendimento de que agora a necessidade vai ser feita dessa maneira. Eu vou fazer um investimento para isso. E aí, então, eu vou criar essa marcenaria sendo uma verdadeira reforma. Sabendo que num prazo estipulado pelo cliente, ou ele vai aguardar o tempo que essa marcenaria disser que está na hora de ser trocada, ele fará uma reforma e aí ele reformula tudo. Então, este é o perfil do cliente que me pede isso. E aí sim eu posso utilizar. Mas, combinado com este perfil, eu preciso de uma outra situação. O uso, a frequência de uso desse banheiro. Geralmente são os banheiros que vão ser lavabos, ou que vai ser do segundo filho, que não é suíte ainda. Então, vai acontecer essa espera ao uso, né, da área de chuveiro e tal, vai ser muito restrita, muito pequena, e aí me permite ousar mais com essa marcenaria. Então, é caso a caso mesmo, tá? E funciona? Funciona. Eu tenho um caso de uma cliente que aconteceu exatamente isso. Ela mudou de apartamento e no apartamento novo a gente só fez marcenaria porque ela manteve todos os revestimentos da casa dela. E o banheiro social, que seria o banheiro do segundo filho, que ela ainda não tinha, ela pediu um desenho, que ela não ia trocar revestimento, ela pediu que fosse mais elaborado por ser o banheiro que seria usado pelas visitas, que ela não tinha lavabo nesse apartamento. Então, eu fiz uma marcenaria limpa, tanto que totalmente foge do comum, porque não tem gaveta, não tem portinha, não tem nada. A gente trabalhou basicamente com prateleira para colocar adorno, bem estilo lavabo mesmo, que é uma marcenaria mais enxuta. E aí eu fiz uns painéis com ripado, com profundidades diferentes e tal, para emoldurar não só o espelho, mas também o pendurador da toalha, a parede. Eu dei uma, vamos dizer assim, eu dei uma vestida em parte, né, ali na área sobre a bancada com marcenaria, mas um painel mais desenhado. Mas, volto a dizer, funcionou? Funcionou. Ficou lindo? Ficou. Mas só funcionou porque esse banheiro não tinha o uso de todos os dias a pessoa, né, ser usado para tomar banho. Ele era o da visita. Então, ele podia ser mais minimalista no sentido, tanto que não tinha nem gaveta para guardar os itens básicos de higiene. E ele usamos em outro caso. Ela sabia que quando ela tivesse um segundo filho, que ele crescesse e tal, a tendência era mexer. Ela já teve o segundo filho, mas ela ainda não precisou mexer nessa marcenaria. Tá tudo bem ainda, né? Então, mas quando vier a acontecer, ela sempre soube. Então tá assim, tá sendo bem durada. A vida útil dele tem acho que uns 4 ou 5 anos já. Então, tá intacto, tá? Então, gente, essa é a forma de você colocar marcenaria, né, de diversas formas. Então, a marcenaria, ela assume vários papéis. Ela pode ser a atração de um projeto, ela pode ser o complemento num projeto e ela pode ser exatamente todo o projeto. Então, essa é a versatilidade que a gente tem de uma marcenaria. Essas são as soluções que me atraem em desenhar marcenaria, mas nenhuma dessas soluções elas vão ser bem vistas caso você não tenha conhecimento para executar. E aí agora eu vou entrar rapidinho numa parte que é técnica para essa área de banheiro, tá? Primeiro ponto que é essencial, a gente utilizar um MDF mais resistente à umidade, que é esse MDF que eu peguei aqui, que é esse MDF aqui, tá? Esse aqui. Ele é mais resistente, não significa, gente, que ele é a prova d'água. Se eu mergulhar ele dentro da água, ele vai inchar e vai estragar. Vamos ser realistas, tá? Ele é mais resistente. Naval, mais resistência. Não é a prova dele. Então, vamos ficar atentos. Então, na hora de desenhar, peça sempre o uso, especifica
isso daqui, para ter mais vida útil, mais qualidade de projeto para o seu cliente. Ou até mesmo quando você for comprar a sua marcenaria, você atenta para este detalhe e faz esse questionamento se é o material que eles estão utilizando, tá? Outra questão nós estamos falando de armários que vão ficar fixados numa bancada, numa parede, né? E em áreas que são restritas. Eu não tenho grandes locais para fixação. Armário é fixado, parafusado na parede. Então, na hora de projetar, projete armários que você saiba que não tem cano de água passando atrás daquela parede. Porque o marceneiro, na hora de fixar, se você coloca um montante, vamos supor que isso aqui é a minha parede, e aí eu tenho um cano de água bem aqui. Aí eu vou definir que a minha marcenaria acaba aqui. Na hora que o marceneiro for fixar o montante, ele vai furar o cano. Então, entender e saber aonde que esse cano tá faz toda a diferença. Se o meu cano acaba aqui, eu vou botar o meu montante aqui, a fixação aqui. Eu saio da área de risco. Então, isso é importantíssimo da gente ficar atento. Tanto embaixo da bancada, quanto armários altos, principalmente aqueles armários que a gente faz atrás da caixa acoplada, né, da louça sanitária. Então, ali geralmente tem muita tubulação de água, do prédio, do apartamento, do banheiro. Então, a gente tem que dar mobilidade, a gente tem que desenhar de acordo que a marcenaria não seja, né, que ela bata, que a gente fala que é bater, né, que é ficar em cima do cano, porque vai furar. Igual quando você bota a prateleira, que você tem aquela sorte de acertar o cano. A gente, quando pede projeto pro cliente do condomínio, é para isso, é para evitar isso. E até para projeto de marcenaria, a gente precisa dos projetos de hidráulica, para ter esta consciência e projetar sem causar esse transtorno na vida do nosso cliente. Então, são duas coisas muito importantes para a gente entender. Eu tenho que saber isso. E outra, os meus montantes, que é a estrutura da minha marcenaria, ela precisa ser possível de ser fixada, tá, gente? Então, presta atenção na espessura da bancada, se você tem lugar para fixar, se você tem parede para fixar, se você não tem, se tem soco, né, que é aquela base de alvenaria. Observa isso, porque isso é onde você vai apoiar e vai fixar a sua marcenaria. Você desenhou uma marcenaria maravilhosa, seja ela de atração, complemento ou de transformação, e não puder fixar, ela não ser possível de fixar, inviabiliza todo o seu projeto. Então, é um cuidado que a gente precisa ter em saber onde vai fixar. Essa é a parte técnica, né? Eu tenho que saber como a marcenaria é fixada para saber aonde é que eu vou sugerir essa fixação. E aí sim ela é executável. Uma coisa leva a outra, tá? E aí agora eu quero, falando dessas partes técnicas, eu quero dar 3 dicas assim que eu aprendi na prática e que me ajudam até hoje e eu uso em todos os meus projetos. Uso mesmo, tá? É um raciocínio que eu faço e que eu observo. A primeira delas é uma questão de execução mesmo de banheiro, de bancada. Isso aqui é uma pedra de granito, tá, gente? Granito só tem essa espessura, assim como MDF, que tem uma espessura, isso aqui o granito só tem essa espessura. Então, se o seu granito, vamos supor que ele tá aqui, imagina que é aqui, ó, assim, que a tua marcenaria, ela vai ser fixada, ok? Então, vamos supor que isso daqui é a frente da tua bancada, né? Aqui assim. Aqui é a frente da bancada. Aqui tá a pia e tal, você fica paradinho em pé aqui. E aí aqui embaixo vai ter o armário. E o armário vai fazer isso aqui, ó. Certo? Alinhado aqui, ó. Tá vendo? Errado. Não faça isso. Porque em pia de banheiro, principalmente, cai água. E na hora que ela escorre por cima da pedra, ela escorre em cima da tua marcenaria. E aí ela molha a tua marcenaria. E marcenaria não é resistente à água. Ela não é à prova d'água, tá? Com o tempo, não é na primeira vez, na segunda nem na terceira, mas com o tempo, isso vai detonar a tua marcenaria. Então, aqui, ao invés de você fazer isso, eu recuo a minha marcenaria.
1 centímetro é o suficiente. Perde 1 centímetro de profundidade de armário, mas garante que a sua marcenaria não esteja alinhada com o acabamento, né, a finalização da tua bancada, porque isso daqui cria o que a gente chama de pingadeira, tá? É o detalhe pingadeira que eu falo pro armário. Essa pingadeira faz com que a água que vem nessa superfície da bancada, na hora dela pingar, ela vai pingar direto no chão e não escorrer pela sua marcenaria. E isso protege a tua marcenaria. Vai dar uma vida útil, ela vai ser mais durável, né? A qualidade fica melhor e o acabamento também fica, não fica muito bonito. Qualquer área molhada, eu uso isso. Eu uso o meu detalhe pingadeira. Então, a dica de ouro é detalhe pingadeira, tá? Recua a sua marcenaria da bancada 1 centímetro para dentro, faz ele menor 1 centímetro, porque isso vai te dar qualidade, proteção, né, para essa marcenaria. Então, anota, porque essa daí vale ouro, essa dica, tá? Agora eu tenho uma dica para quando você tem banheiro muito pequeno e você é a louca do lavar banheiro, tipo eu. Gente, vocês já imaginaram como é lavar um banheiro pequeno com armário em que não pode cair água? É quase impossível, concorda? A gente tem bancadas, armário embaixo, e aí fica muito difícil, é tudo muito apertado. Como é que você vai lavar o blindex do box? Como é que você vai lavar a bancada? E proteger a marcenaria. A gente sabe que nem sempre as pessoas que nos ajudam, né, na limpeza, no cuidado da nossa casa vão ter esse pensamento, esse cuidado. Então, caso você goste, você pode dar uma ajuda na hora dessa pessoa limpar o banheiro sem prejudicar a tua marcenaria. O que você pode fazer? Você pode fazer um armário debaixo da bancada solto. Faz ele com rodízios. Funciona? Funciona sim. Você desenha da mesma maneira. Faz, obviamente, tá, gente? Pensa num tamanho, num formato que você consiga girar dentro do banheiro e tirar ele pela porta. Porque se você fizer ele grandalhão e ele não gira nem tira, não te resolve de nada. Mas resolve. Eu, na minha casa, o banheiro social da minha casa é muito pequeno. Eu tenho, meu armário é de rodízio. Porque eu falei, eu não vou ficar enlouquecida, preocupada se a água escorreu pela lateral, se caiu aqui, e na hora de lavar que você joga água para tudo quanto é lado, que tem que ficar protegendo, que nunca protege, né? Ou lavar banheiro com paninho não resolve. Então, uma solução para quem gosta, para quem não quer ter esse tipo de cuidado, mas isso é muito específico para banheiros que são muito pequenos, porque é mais difícil você manter a proteção, né, de não cair água quando a área é muito reduzida, porque você joga água aqui e respinga no outro lado, né? Então, banheiros maiores a gente já não tem tanta essa dificuldade. Então, um armário de rodízio, ele é muito prático, tá? E pode ser a solução para você. Agora, use rodízios com inox, que aguentem peso, os materiais, os acabamentos continuam os mesmos cuidados na hora de projetar de um banheiro, de uma marcenaria fixa ou de rodízio é a mesma, tá, gente? O mesmo tipo de MDF, o mesmo tipo de acabamento, puxador, tudo é igual, só é a forma, um é fixo e o outro é de rodízio. Então, segunda dica que é essa, que é o rodízio. Utilize móveis soltos, caso, né, possam vir a te facilitar a limpeza, né, do ambiente. E a última dica, terceira dica, que eu falei que eu ia dar 3 dicas hoje. Essa terceira você não pode esquecer nunca na sua vida. Isso você tem que pedir sempre em todas as marcenarias que você projetar, mas principalmente, essencialmente, nas marcenarias de banheiro. Você tem que especificar para o seu marceneiro e exigir que ele faça fitar todas as bordas do MDF que está sendo utilizado na marcenaria. Tem que fazer. Fitar é o seguinte, gente. Isso aqui é uma fita de borda. É uma fita de PVC, tá? Vou botar assim. É uma fita de PVC, tá vendo? Bem fininha. Que ela é aplicada exatamente aqui, ó.
aqui, nessa espessura, deixa eu aproximar aqui, nessa espessura do MDF, você aplica, depois ele vem e corta aqui, ela existe de várias larguras, para vários tamanhos, é vendida a rolo e tem vários acabamentos, ó. Esses daqui são alguns. Ainda tem esses aqui também, ó. Olha quantos. Então, vão ter vários, tá? Então, por que é importante fitar o acabamento? Eu vou mostrar uma outra lâmina, esse daqui, que é mais fácil de vocês entenderem. Ó, tá vendo que eu tenho acabamento aqui, mas o miolo do MDF tá exposto. É esse miolo daqui que incha com a umidade, tá? Então, é esse miolo que a gente tem que proteger. E a fita de borda, que a gente chama, que é essa fita de PVC, ela é esse miolo. Então, quando você especifica que todas as partes precisam ser fitadas, é para evitar que esse MDF absorva a umidade que acontece no banheiro. Porque não tem como, a gente não vai evitar a umidade dentro do banheiro. Vai ter banho quente, água, respinga, não tem por onde. Então, vai ter, sim, a umidade natural, né, do ambiente, independente de ter banho quente ou não, tem. Então, você tem que proteger. Então, essa de pedir para se fitar as bordas tem que ser sempre, é essencial. É, assim, vital para a tua marcenaria ter uma boa vida útil, longa, né? E é uma proteção para você, para o seu cliente. Então, gente, hoje o que eu precisava falar com vocês eram sobre esses 3 tipos de marcenaria que é para banheiros, tá? Elas se apresentam de formas diferentes e a cada forma eu faço uma criação, tá? Não falei sobre como é que eu desenho a parte técnica. Vou falar dessas partes técnicas, mas a gente precisa primeiro começar pela criação, tá? E isso é muito importante. Aprenda assim num resumo rápido, né? Tanto o tipo da marcenaria de atração, ela tem que ser aquela mais elaborada, mais pensada, mais criativa, onde a gente vai soltar a nossa criatividade. Porém, ela tem que ser funcional. Tá? A que é complementação, ela é uma mais elegante. Ela vai fazer tipo assim, é aquele sutil complemento. Ela vai acompanhar, ela vai finalizar, sabe, a cereja do bolo daquele projeto maravilhoso, tá? E ela também tem que ter função técnica. Não esqueçam disso. A que é a reforma, ela junta os 2 itens. Então, ela tem que ser muito criativa, tem que ser muito... ela tem que ter presença, mas ela tem que ser executável, ela tem que ser prática e ela tem que ter função. Tudo para marcenaria tem que ter função. Porque marcenaria bonita que não funciona, não presta. Vamos falar claro, vamos rasgar o verbo porque aqui é para falar a verdade. Não presta. Uma marcenaria que não funciona não é uma marcenaria boa, tá? Eu não tenho prazer em usar uma marcenaria. E aí, como é que eu consigo usar esses tipos? Nós, arquitetos, conseguimos porque a gente entende o ambiente. Eu preciso entender qual é o ambiente, qual é a situação, qual é o estilo, qual é o acabamento, quais são as referências, qual é a necessidade do meu cliente. Tudo isso interfere na criação e no desenvolvimento de um bom desenho de marcenaria, né? De um projeto bem elaborado. Ele não é só a técnica, ele tem que saber se adequar aonde ele está sendo inserido. Então a marcenaria, ela precisa de um desenho muito lindo, ela precisa de técnica com o espaço que ela vai ser inserida. E isso é a gente que consegue fazer, tá? Porque a gente tem um entendimento do todo. Nada contra, gente, nada contra quem projeta só marcenaria, mas projetar só marcenaria não garante que a sua marcenaria vai atender a todos esses requisitos que eu acabei de listar. Então, por quê? Porque quem projeta só marcenaria não tem o conhecimento necessário para fazer o entendimento do espaço. Então, eu preciso entender o espaço para fazer esse desenho.
Então, muitas vezes a gente consegue corrigir alguns projetos porque a gente tem o entendimento do espaço. E entender o espaço é técnica, tá? Então a gente estudou, o arquiteto estudou 5 anos, 6 anos. Eu falo pra você, eu tenho 19 anos de formada. Eu ainda não parei de estudar. Eu continuo. Acabei de dar o exemplo, né? Que eu fui melhorando, aprimorando a minha marcenaria ao longo dos meus 19 anos. E hoje, recentemente, há 3 anos atrás, eu passei a usar cores em marcenaria que antes eu nunca utilizava. Eu passei a fazer muito mais detalhes que eu não fazia. Então, eu aprimoro o meu desenho todo dia. Sempre, a cada projeto. E é isso que a gente está fazendo. Então, espero que tenha sido, assim, proveitoso. Esses 3 tipos. Usem e abusem.